Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, mais uma aula aqui pra gente, tá? Sobre programação em R. João, o que nós iremos discutir na aula de hoje? Hoje a gente vai aplicar o que a gente estudou na aula passada, tá? Sobre filtros, seleção, agrupamentos, só que daí vai ser num caso mais real, né? Num dado mais real ali. Ok, então hoje a gente vai estudar o dado do WDBC, tá? Que é um dado de câncer de mama e foram medidos várias métricas deste tumor, tá? Tanto tumor benigno quanto tumor maligno e foram classificados ali em benigno e maligno, certo? E temos várias métricas, temos raio, perímetro, área daquela amostra ali que foi retirada, beleza? De vários pacientes, tá? Ou várias amostras, né? Então é um dado muito legal, tá? Você encontra ele. Eu vou deixar o link aqui disponível, tá? Eu acho que fica mais fácil aqui para você acessar depois. E daí tem um artigo relacionado a esse banco de dados, tá? Então eu vou deixar o site ali disponível para você também, que se você quiser trabalhar com outras bases de dados, eu acho interessante, tá? Então você pode baixar essas outras bases de dados para poder trabalhar. E, bom, mas vamos trabalhar com essa, tá? Que é sobre câncer de mama, sobre várias métricas ali relacionado ao tumor, tá? Então, que foram classificados em tumor benigno e tumor maligno, beleza? Tá, eu já fiz o download desse dado e ele está aqui na minha máquina, que é o Deixa eu ver aqui, vamos ordenar pelo nome. Esse daqui, ó. WDBC, tá? Se eu clicar aqui para abrir, então esse é o arquivo, olha só. Tá? Então a gente vai fazer a importação dele para o R, ok? Como que a gente importa, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos liberar aqui, ou vamos carregar, né, o pacote de player, tá? Então deixa eu digitar aqui, aí, prontinho, que é pra gente ter acesso às funções, né, filter, select, group by e assim por diante, tá? Agora, vamos fazer a importação dele aqui, tá? Eu vou chamar de WDBC. Eu vou usar a funçãozinha read.csv, tá? E vou chamar aqui, ó, WDBC, esse carinha aqui, data, tá? Já porque tu tá chamando de read.csv, esse é um ponto data, né? Mas é por causa da vírgula, tá? Então eu quis chamar assim. E vou colocar aqui como header, vou colocar como false, tá? Porque ele não tem cabeçalho ali, por enquanto, tá, pessoal? Então se eu libero ele aqui, ó, vou ver V1, V2, V3, né? E depois já vem os valores, tá? Então, o ID, se é maligno, se é benigno, tá? E outras métricas. Já e onde estão essas outras métricas? Essas métricas estão aqui, ó, wdbc.names, tá? Então, você vai encontrar essas métricas aqui, então ID number, o diagnóstico, CM que é maligno, B que é benigno, vai do 3 até o 32, enfim, tá? Aí tem as métricas aqui que está avaliando, então raio, textura, perímetro, área e assim por diante, tá? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Só para economizar tempo aqui, eu vou já pegar os nomes dos cabeçalhos, nome das colunas, tá? Vou colar aqui, ó, que é o ID, o diagnóstico, o raio. Isso aqui poderia ver lá no site também, tá? Então vou clicar aqui, ok. Então já tem um nome e vou nomear, ó, call names de quem? De WDBC. Opa, WDBC recebe names WDBC. Tá? Agora, se eu acessar aqui, ó, meu WDBC, eu tenho ID, diagnóstico, raio, textura, perímetro, área 1, enfim, tudo relacionado ao 1, né? Depois eu entro com o 2, ó, tá? Beleza? Então tem todas as métricas aqui, já tá nomeado, bonitinho, tá? Então já tá pronto pra gente poder analisar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é avaliar a estrutura desse dado. Então, WDBC, qual que é a estrutura dele, tá? Então aqui, ó, ele é um data frame constituído por 569 linhas para 32 colunas, né? 32 variáveis. Temos o ID, então o ID dele vai ser, ele está interpretando como sendo inteiro, tá? E está classificando isso como número, tá? O diagnóstico, que seria caracteres, mas não é caracteres, né? O diagnóstico aqui é agrupamento, então seria maligno, o grupo do maligno e o grupo do benigno, né? Então a gente tem que fazer uma manipulação aqui.
Aí raio, textura, perímetro, tudo isso é numérico, né? Então tá certo até aqui, tá? Outra funçãozinha que a gente pode utilizar é o summary. Summary, isso, de WDBC, tá? O que ele faz? Ele faz um resumo estatístico ali, tá? Então ele traz as 5 principais métricas, né, em cima da variável numérica, por exemplo, tá? Como o ID ele está reconhecendo como sendo o número, o que ele está fazendo? Calculando o valor mínimo, o valor máximo, pegando o primeiro quartil, o terceiro quartil, pegando a mediana e a média, tá? Isso daqui não é interessante pra gente, porque a ID não é número, a ID é mais uma sequência de caracteres para separar uma amostra de outra, tá? Diagnóstico, então ele tá pegando aqui, ó, 569, tá falando, olha, a classe é do caractere, pronto. Mas seria interessante pra gente separar isso em agrupamento, né? Quantos Bs e quantos Ms a gente tem. Raio, textura e perímetro e assim por diante. Tá ok, porque são variáveis numéricas, então beleza. Calcular o mínimo, máximo, terceiro quartil, primeiro quartil, mediano e média. Ótimo, tá? Beleza. O que dá pra gente fazer então? WDBC. Vou pegar o ID. Vou atualizar esse dado, tá? Eu vou chamar isso aqui de as character. Quem? O WDBC ID, tá? Então agora, se eu olhar aqui o ID, ó, ele vai estar entre aspas. Então o número entre aspas é caractere, beleza? Ok, já. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é o WDBC. O diagnóstico, né? Ele recebe, ou seja, eu vou atualizar ele ali em as factor. Quem? O WDBC diagnóstico, tá? Agora se eu olhar aqui, ó, diagnóstico, eu tenho B e M sem estar entre aspas, tá? E estão os níveis aqui de B e M, ok? Então fica mais fácil de poder trabalhar, né? Ok, então se eu aplicar aqui um STR agora de WDBC, tá? Lá em cima, ó, ele ainda reconhece 569 linhas para 32 variáveis, tá? Agora o ID ele está reconhecendo como sendo caractere, tá? Então aqui está um exemplo. Exemplo não, né? Mas os primeiros valores ali. O diagnóstico ele está reconhecendo como fator e tendo 2 níveis, tá? O B e o M, tá? Então aqui estão os valores, que né? 2 para um grupo e 1 para outro grupo, por exemplo, tá? Questão de número, né? Ok. Posso aplicar novamente o summary para ver o que ele está fazendo aqui em cima do WDBC. Ok, então lá em cima o ID, então ele conta 569 caracteres, observações, né, ali de valores. Ok, é do tipo caractere. Olha o diagnóstico. 357 são benignos e 212 são malignos, tá? E as outras variáveis permanecem numéricas, tá? Então isso aqui tu já começou a fazer uma manipulação de dados aqui, tá? Vamos filtrar um dado aqui agora, bem interessante, para amostras, ó, filtradas, tá? Vou colocar assim, amostras filtradas, recebe WDBC, tá? Lembra da aula anterior? A partir disso, né? A partir do WDBC, a partir desse carinha aqui, né, dessa tabela de dados, faça o seguinte, faz o que? Filter radius, ou seja, o radius 1, né, que é o raio, ele precisa ser maior do que 15, tá? Supondo que tem algum efeito na oncologia, alguma coisa assim desse raio maior do que 15, tá? Então eu estou fazendo esse filtro. Então se eu seleciono aqui a amostra filtradas e imprimo aqui na tela, tá? Eu posso imprimir ali na tela, posso olhar aqui também, ó, WDBC, ele tinha 569 observações, agora ele tem 173, não é agora, tipo assim, atualizou esse dado, ele continua aqui, o WDBC, que é o meu dado bruto original, tá? Agora eu criei um novo data frame que contém apenas as observações em que o raio 1 é maior do que 15, tá? Então estou fazendo esse filtro. Posso fazer uma seleção, tá, de colunas mais relevantes, supondo que eu queira, lá na oncologia também, falem que, olha, essas métricas aqui são as mais interessantes pra gente, tá? Então, dados selecionados, tá?
posso vir aqui, salvar, olhar o WDBC, tá? Então, a partir disso, a partir do WDBC, eu vou construir a funçãozinha select, tá? Select, quem que eu quero selecionar? O diagnosis, tá? Que é o diagnóstico, né? O raio 1, né? Pode ser interessante. A área 1 também pode ser interessante. E esse concave aqui também pode ser interessante. Concave points 3. Tá? Vamos colocar assim. Então, ó, posso selecionar ele por aqui, certo? Ou eu posso olhar aqui, ó, dados selecionados, permanece as 569 observações. No entanto, ao invés de 32 variáveis, agora tem 4, né? Que são essas 4 aqui. Aí eu posso clicar em cima dela para ela abrir, então eu tenho as 4. Ok? Ok, já fizemos uma seleção. E agora? Eu posso fazer uma criação de uma nova variável, tá? Como assim? Vou colocar assim, ó, dados razão recebe. Nossa, já como assim dados razão, né? Vamos ver. Ó. A partir disso, certo? Do WDBC a partir disso, faz o seguinte, mutate, né? Cria uma nova variável. A gente já viu essa função, tá, pessoal? Tanto filter, select, mutate na aula anterior, tá? Então, se você não assistiu, peço que você retorne e assista. Vamos lá. Eu quero criar uma coluna aqui que ela vai se chamar razão área. Ó, tá? Que recebe área 3 dividido pela área 1. Olha que legal, tá? Se eu vier aqui, eu tenho razão, dados razão, tá? Agora, ao invés de 32 variáveis, eu tenho 33. Por quê? Porque ele criou uma nova coluna ali. E eu posso ir lá para a última coluna. Ó, e eu vou ter aqui, ó, razão área, tá? Em que ele tá pegando a área 3. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, área 3 e dividindo pela área 1, tá? Supondo que isso tenha algum efeito na oncologia, né? Mas eu estou mostrando aqui exemplos, tá, pessoal? Exemplos mais fictícios, mas em dados reais, beleza? Tá. Eu posso ordenar, tá? Então, dados ordenados. Vamos salvar assim, tá? WDBC. Então, a partir disso, né? Gente, o nome desse operador não é a partir disso, tá? O nome desse operador aqui vai ser pipe, tá? Mas eu falo a partir disso porque, tipo assim, ó, a partir do WDBC, faça o seguinte. O que eu quero que faça? Arrange, né? Que é para ordenar os dados, usando como referência o raio 1, tá? Então, ele ordenou esses dados. Se eu clicar aqui, ó, os dados ordenados, permanece a mesma quantidade, então 569 observações, 32 variáveis. No entanto, agora ele está ordenado. Então, do menor raio 1 para o maior raio 1, ok? Beleza. Partindo agora, vamos lá para o resumo dos dados. Então, vou colocar assim, dados resumidos, tá? Eu acho interessante essa parte aqui também. Então, WDBC, vamos colocar porcento maior porcento e vamos fazer o seguinte, group by, tá? Vamos separar por grupos. Quem? Por diagnóstico. Diagnosis. Isso. Então, depois de ter separado por grupo, faço o seguinte, ó. Porcento maior porcento. Eu quero que aplica um summaries, ok, de média radius 1, tá? Eu vou chamar de assim. Então, eu estou criando uma variável aqui, ó, média radius 1. E estou fazendo o seguinte, ó, aplica a média em cima do radius. Opa, radius não, que é o raio, né? Radius 1. Aqui, ok. E vou criar uma outra aqui, média área 1 também. Área 1 recebe min, que é o cálculo da média mesmo, né? Em cima da área 1, ok? Ok, já executei. Se eu colocar para imprimir na tela, olha que legal. Então, eu tenho o diagnóstico, tá? Então, benigno e maligno. Qual que é a média do raio 1 no benigno? 12,1. Já no maligno, 17,5, tá? Média da área, tá? Do benigno, 463. Já no maligno, 978, tá? Tem uma diferença que é uma diferença estatisticamente, né, significativa,
Não sei, teria que fazer o teste, mas isso daí seria assunto lá para bioestatística, né? Então teria que ser um outro cursinho aqui, uma outra playlist, tá? Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui então. Eu posso fazer uma seleção de amostras aqui bem legais, tá? Então posso pegar aqui amostras maiores, tá? Eu sei que não é o melhor nome, mas vamos deixar assim. Amostras maiores recebe WDBC a partir disso, né? Que é porcento, sinalzinho de maior, porcento. Faço o seguinte, pessoal. Olha que interessante, tá? Eu posso pegar aqui um filter. Tá? Filter, eu quero que minha área 1 seja maior do que o quantile de área 1, tá? A 0.9, beleza? E ao mesmo tempo, tá? O raio 1 maior que quantile, isso, de raio 1 a 90%, 0.9. Tá? João, o que tu tá fazendo, tá? Vamos fazer por parte aqui, tá, pessoal? Se eu fizer assim, ó, quantile de como é que é o nome? WDBC, né? WDBC e cifrão eu vou puxar área 1, tá? Se eu fizer isso daqui, eu tenho, ó, 0%, que significa o valor mínimo, né? 143.5. 100% é o valor máximo, 2.501. E aqui a gente tem 25%, 50%, 75%, que seria assim, ó. Q1, Q2, Q3, né? Quartil 1, quartil o 2 e o quartil 3, tá? Esse de 0.9 é o seguinte, eu tô falando, olha, qual que é o de 90%, o valor que fala que 90% estão para baixo e 10% estão para cima, né? Qual que é? Então, 0.9. Ó, ele vai falar para mim aqui, é o 1177.4. Tá? Então, eu estou pegando maiores que 90%, ou seja, só os maiores mesmo, só os top aqui em cima, tá? A área maior do que 90% dos dados ali. Então é isso que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo, né, ó, o e-comercial, que é ao mesmo tempo ali que a área tem que ser maior do que 90%, mas o raio também tem que ser maior do que 90%. Tá? Então eu tenho aqui, ó, amostras maiores. Tá? Então, cadê? Aqui. 55 observações. Tá? Então, de 569 caiu para 55. Tá? Eu poderia trocar esse Ezinho aqui pelo ou, né, aquele pipezinho, né, que é a barrinha reta, que é ou é um ou é outro, tá? Mas esse daqui ele está considerando os dois ao mesmo tempo. Belezinha? Belezinha, Jean. Vamos lá. Prosseguindo, então. Eu posso fazer um agrupamento e calcular médias. Olha que legal. Médias diagnóstico. Tá? Média diagnóstico recebe WDBC, porcento maior porcento, tá? Group by, tá? Vamos separar aqui por diagnosis, tá? A partir disso, vamos fazer o seguinte, select, eu quero selecionar o radius 1, tá? Área 1 também e o concave points 3, tá? Ok. A partir disso, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar um summarize all, né? Que eu quero sumarizar todo mundo através da média. Olha que legal. Tá? Então, se eu imprimir isso aqui na tela, ó, diagnóstico, BIM, tá? O raio 1, área 1, aí eu tenho a média e concave, tem a média deles. Belezinha, pessoal? Olha que legal, tá? Por fim, eu posso construir uma distribuição aqui, tá? Então, distribuição, olha que legal. Distribuição do radius 1, tá? WDBC, porcento maior porcento, tá? Eu vou separar por grupo, então group
by, group by, ok, vou separar por diagnóstico, ótimo, vou vir aqui, ok, a partir disso, a partir da separação do diagnóstico ali, vou aplicar um summaries, summaries, este daqui, isso, eu quero um mínimo radius 1, que seria o valor mínimo de quem? De radius 1, certo? E um max de radius 1, que é a função max. Qual que é o valor máximo do raio ali? De quem? Radius 1. Tá? Deixa eu ver se eu fiz tudo certinho. Ó. Isso. Ok. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, ó, diagnóstico no benigno. Qual que é o mínimo, né? O raio mínimo, 6,98. Enquanto que no maligno é 11,0. Tá? Qual que é o raio máximo, né, no benigno? 17,8. Enquanto que no maligno é 28,1. Então a gente já vai tendo uma noção aqui do que está acontecendo com o benigno, com o maligno em nível de raio, área, né? Alguns pontos ali. E também em nível de raio, mas o mínimo e o máximo, tá? Tendo alguns intervalos. Próxima aula, pessoal, a gente vai começar a ver gráficos. Então isso vai ser mais interessante, porque isso que a gente está vendo em números aqui, a gente vai conseguir jogar em gráficos, ok? Belezinha. Então, eu sei que a aula foi um pouquinho extensa hoje, mas espero que tenham gostado, tá? E espero que vocês façam um bom proveito e espero ter você comigo na próxima aula. Valeu!